Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso PodPEC. É o podcast da Pernambuco Consultora. Sou Mariana Vanderlei, diretora executiva da nossa empresa. Estou à frente desse projeto. Por favor, entre no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Estou igual aqueles youtubers famosos, pedindo para você se inscrever, porque senão o YouTube não vai entender que você gosta do nosso conteúdo. Então, dá teu like, faz seu comentário, mesmo que seja negativo ou positivo, mas faça para o YouTube saber que você está participando, que esse conteúdo é importante para você. Se inscreve no nosso canal. Inclusive, nós temos agora canal próprio, que antes era no canal dentro da Pernambuco, agora é PodPEC, tá? Não está mais dentro do canal da Pernambuco Consultora. Eu sei que dá mais trabalho, mas você vai conseguir ajudar a gente. Então, dá a dica de convidados, de tema que é importante para vocês, tá certo? E hoje vamos falar de um tema primeiríssima mão. Não trouxemos ainda este assunto. É um tema que eu já estou há algum tempo querendo trazer, porque a gente ensina tanto aqui dicas de venda, dicas de saúde, dicas de qualidade de vida, tanta coisa assim, questão de redes sociais, como vender. E agora eu senti falta da gente te ajudar o que você vai fazer com o recurso que você vai adquirir financeiro de todo o trabalho, de todo o seu esforço. A gente falou da última vez sobre procrastinação, sobre determinação, sobre questão de rotina, disciplina, para você poder ter uma melhor qualidade de vida e também financeira. E como você vai usar o dinheiro que você vai receber. Então, hoje o tema é sobre finanças pessoais. Perfeito. Certo? E o nome de Arthur, vou logo dizer, foi assim, bombado. Que legal. É Arthur, surgiu Arthur. Quando eu vi, Arthur estava no Armorial. Sim. E o seu nome já tinha sido citado aqui. E a gente não tinha conseguido se encontrar. E nada é por um acaso, né, Arthur? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por topar nosso convite. Estou super feliz de estar aqui, inclusive para falar de um tema que eu sou muito grato à educação financeira na minha vida. Mudou a história da minha família e para mim é uma paixão falar sobre isso porque eu entendo que cuidar do dinheiro muda as nossas vidas para melhor, independente do contexto onde nós estamos hoje. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Então estou super feliz e eu tenho certeza que vai agregar porque vocês já fazem um trabalho muito louvável no sentido de ajudar, né, a captar, né? A captar, a gerar receita, né? Talvez até a formar patrimônio, mas como é que fica a retaguarda disso, né? Como é que eu uso melhor para ter mais qualidade de vida, para ter tranquilidade financeira e proteção? Então, vamos falar sobre isso hoje. E agora, diga lá, você trabalha com isso há quanto tempo? Legal. Tua empresa, qual é o serviço que tua empresa presta, né? Assim, por que Arthur gosta de trabalhar com isso, né? Porque finanças nunca é uma coisa, digamos assim, lúdica. Sem dúvida. É uma coisa lúdica, né? Não é tão dócil, né? Não é tão dócil. Mas é importante que a gente faça ser. E isso é uma coisa interessante, Mariana, porque o mercado financeiro, muitas vezes, ele propositalmente apresenta dificuldade para vender a facilidade seguida. Né? Sendo que isso tem um custo, obviamente, que quem paga é a pessoa física na maioria das vezes. Então, eu sou fundador da Empreender Dinheiro. Eu empreendo com a educação financeira no Brasil desde 2013. Então, a gente está completando 10 anos agora. E eu sempre me vi como uma pessoa de finanças, né? Sempre trabalhei com finanças, muito novo, fiz parte do time da Deloitte, que é uma empresa de consultoria financeira global, uma das 4 maiores do mundo. Trabalhei aqui no Brasil, fui selecionado para trabalhar nos Estados Unidos, o que foi uma experiência muito interessante porque eu entendi muitas diferenças. Era na parte de auditoria? Na parte de auditoria. Especificamente, eu trabalhava com corporate finance, com finanças corporativas. Né? Mas quando eu fui para lá, eu conversei com muitos amigos que eram profissionais de finanças e discutia sobre investimentos. E ali foi uma primeira ficha de entender que a forma como eles encaravam a formação do patrimônio e a relação com o dinheiro era muito diferente. Não tão diferente quanto a gente imagina. A gente tem uma imagem, às vezes, que as pessoas nos países mais desenvolvidos, elas têm uma relação super saudável e controlada com o dinheiro, que na prática não... Sabem cuidar melhor do que o brasileiro, né? E aí esse cuidar melhor não é uma perfeição, né? Mas sim, existiam diferenças importantes ali. Encurtando a história, eu volto para o Brasil e aí tenho várias certificações na área. A gente tem hoje soluções para a pessoa física. Então, quero contratar a empresa do Arthur
para que eles me ajudem nesse processo de construir um planejamento financeiro, de formar patrimônio, de investir o meu dinheiro, de contratar seguros e previdência. Tudo isso a gente faz. Mas a gente também hoje é o maior canal independente de consultores financeiros do Brasil. Então, somos pouco mais de 1.500 consultores financeiros espalhados pelo país todo. Estamos em todos os estados. E, então, vocês fazem as duas partes. Tanto você presta o serviço para o consumidor final, Perfeito. como você prepara consultores para prestar o serviço. Exatamente. E meio que como uma consequência, né? Assim, ao longo desses 10 anos, muitos consultores amigos diziam o seguinte: putz, esse software que vocês utilizam é muito legal. Onde que eu compro? Não, a gente que desenvolveu. Né? Pô, essa metodologia de vocês é muito especial. E tudo. Mas ela é inspirada no que eu vi lá fora. E aí, daqui a pouco, a gente percebeu que tinha valor no que a gente fazia, como a gente fazia, com as ferramentas que a gente fazia para outros profissionais. Então, a gente foi formando esses profissionais e hoje é um canal bem relevante. Sendo que o mais importante, até para ser fiel e não cometer o mesmo erro que a gente falou aqui no começo, de tratar finanças de forma complicada, né? Quando você pede para algum profissional do mercado financeiro se apresentar, normalmente ele vai falar da certificação, ele vai falar do MBA lá fora, ele vai usar termos em inglês e complicados. Por que eu adoro falar desse assunto? Né? Por uma relação muito mais emocional e menos técnica. Quando eu sempre fui, a minha família sempre foi de uma família de classe média, às vezes média baixa, às vezes média alta. Né? Os meus pais eram muito pobres, eles ascenderam socialmente através do empreendedorismo. Ia tudo muito bem ali, e com 17 anos eu descubro que meu pai ele sofria do mal de Alzheimer. E a minha família é muito enxuta. Então, o que para mim foi um choque muito grande, porque ele era aquela grande representação de herói, né? O negócio da família dependia dele. Tinha prosperado, né? Tinha prosperado, mas estava ainda muito vinculado na imagem dele, né? Dependia muito dele operacionalmente. E eu entendi que aquela percepção de patrimônio que eu tinha, ou qualquer coisa que eu iria herdar, na verdade eu não ia. Porque o patrimônio da família quase que se resumia à empresa e aquilo iria embora com a lucidez dele. Então eu dei um cavalo de pau assim, no meu comportamento e o que é que eu entendia o que é que o Arthur tinha que ser profissionalmente, dos 17 para 18 ainda muito novo, né? E é como se fosse assim, caiu a ficha de que eu não posso contar com isso. Não poderia contar com isso. Não pode, né, tudo nesse caminho, mas olha, agora eu entendi que eu não posso contar com isso aqui. E fora isso também o entendimento de que existem algumas dores que a gente enfrenta ao longo da vida que o dinheiro ele não resolve. Né? Mas não ter o problema do dinheiro também nos ajuda, né? Quando, por exemplo, você perde um familiar que é uma pessoa muito próxima. Então, assim, ali eu comecei a me envolver com educação financeira. Eu entendi que eu tinha que cuidar, que a gente tinha que construir a nossa própria história, eu e meus irmãos. E isso mudou a trajetória da nossa família. Também, encurtando um pouco a história aqui, o resumo da ópera é o seguinte: eu passei a ter uma relação muito saudável, que é uma dívida de gratidão para com a educação financeira. Então, eu digo que eu sou um missionário, né? Assim, sempre que eu posso, eu falo desse assunto, falo com muito prazer, porque eu realmente acredito, e a gente tem uma crença lá na Empreender Dinheiro, que é a educação financeira como instrumento, ela é capaz de fazer com que pessoas comuns tenham uma vida financeira melhor, tenham um sucesso financeiro. E se você muda a vida financeira de alguém, você muda a vida dessa família como um todo. Então a gente vem fazendo isso há 10 anos e é um assunto que eu sou apaixonado. Arthur, sabe, a gente conversando aqui, eu me lembrando por que esse assunto me despertou, né? Uma vez eu estava em reunião com a gerente de uma equipe de corretores. Tá bom. E ela tem uns 15 corretores abaixo dela, né? E eu dizendo assim, olha, na minha cabeça não existe a possibilidade de todos eles venderem no mês, certo? Se eles não venderem no mês, eles vão comer como? Certo? Vão fazer feira, escola, saúde de filhos. Se ele é autônomo e não vende todo mês, como é que ele vai sobreviver? Se ele não vende todo mês, a venda daquele mês tem que dar para viver 2 meses, 3 meses. E eu, angustiada, dizendo, eu preciso ajudar essas pessoas a venderem todo mês. Eu não estava nem na hora pensando na Pernambuco que vai vender. Porque sim. Alguém vai vender. Perfeito. Algum corretor vai vender. Mas eu queria que aquelas pessoas vendessem. E ela, sabe, ela disse para mim, ela disse,
você vai ficar frustrada, porque você não vai conseguir. Eu disse, por quê? Porque autônomo deve. Ele não tem conhecimento financeiro. Autônomo vive devendo. Autônomo vive pedindo dinheiro emprestado. Autônomo é totalmente desorganizado financeiramente. Eu disse, mas poxa, tem meses que a pessoa ganha 10 mil, 20 mil, e será que não dá para organizar? E ela dizendo, olha, quando ganha 20 mil, gasta todinho, compra todinho de um monte de coisa supérflua que fica sonhando em ter. Legal. E não monta uma rede de proteção, não monta uma poupança, sei lá. E eu disse, meu Deus do céu, eu estou tão empenhada em ajudar essas pessoas a captarem. Eu estou investindo tanto meu tempo, minha energia a treinar para serem bons vendedores, mas não estou empenhando energia a como eles fazerem com o dinheiro que eles vão receber. Legal. Foi daí que surgiu essa, poxa, eu não conheço, mas eu posso levar isso. E vamos partir do caos. Vamos começar a conversar, gente, no caos, certo? Imaginando uma família, certo? Que tenha um monte de dívida, tá bom, certo? Que tenha insegurança no valor que vai receber no final do mês, que não saiba o valor exato, e está escutando a gente. Ótimo. Meu Deus, eu estou escutando. Arthur apareceu aqui e ele tem uma história top, assim, e eu quero me inspirar, e a partir de agora eu vou escutar e vou ter cuidado com isso na minha vida. Perfeito. Porque o que eu percebo também parece, sabe, Arthur, que a pessoa ganhar dinheiro parece que é pecado. Sim. Sabe? Sim, parece sim. que é coisa feia. A pessoa ter dinheiro, a pessoa comprar, sabe, morar bem, ter um carro, sei lá, uma coisa. Parece que a pessoa é mesquinha, é gananciosa. E, de repente, não é. É só uma gestão financeira. Então, vamos ajudar, assim, como é que a gente poderia dizer no caos, né? A pessoa não vê um futuro, não vê solução, deve 10 mil reais ao vizinho, à família, ao pai, não tem perspectiva, né? E vamos ajudar, assim, vamos dar uma luz, vamos começar. Como é que a pessoa, né, começaria? Legal. Só aqui a gente tem bastante material, certo? PodPEC 2, por favor. Mas sabe por que é legal? A tua pergunta é assim, a gente tem um público muito qualificado, né? Inclusive fica o meu elogio para quem chegou até aqui nesse episódio, porque se você está interessado não só em vender, mas também em cuidar bem das finanças, só o interesse já te coloca acima da média. Mas ainda assim, se você entende que, de alguma forma, o público que está nos ouvindo tem alguma correlação com as representações estatísticas do nosso país, há quem esteja numa situação assim, né? Então, eu vou propor uma inversão de ordem aqui, Mariana, mas não vou ficar em cima do muro. A gente vai falar desse caso mais crônico. Certo. Estou devendo para todo mundo, não estou respirando, e isso, inclusive, é péssimo para a própria produtividade, porque aí vem ansiedade e, às vezes, algo pior, assim, insônia e todo o resto. Mas, antes da gente chegar no caso crônico, é assim, qual é o plano para que eu tenha uma relação melhor com o dinheiro, né? Então, até usando aqui uma analogia que talvez seja mais familiar para quem esteja nos ouvindo, né? Regra geral, uma empresa ou uma pessoa física, quando ela demanda crédito a uma instituição financeira, regra geral, um contrato de financiamento ele tem um custo efetivo total menor do que um contrato de empréstimo, por alguns motivos, e um deles é que, aos olhos do credor, um financiamento significa que há um plano, há uma estratégia. Eu tenho o objetivo de adquirir isso aqui, enquanto que o empréstimo é uma prova, muitas vezes, de que eu não tive um plano ou o plano fracassou e eu preciso de algum auxílio emergencial aqui, né? Então, do ponto de vista de risco, essa segunda operação tem mais risco e isso se reflete na taxa de juros. Por isso, tão importante a gente ter... Na prática, aquela financeira que bota no cartão de crédito 12 mil reais, compre seu carro e... os juros é muito mais alto que você ir comprar um carro financiado. Perfeito. Na prática é isso. E aí, assim, eu vou fazer uma tradução aqui só para ser didático, até porque nem todo mundo está nos vendo, muitas pessoas estão nos ouvindo. Então, eu vou usar números aqui para que... E aí, eu convido o ouvinte a traduzir isso para a sua realidade.
Tá? Então, imagina alguém que ganha 5 a 10 mil. Se o teu caso é 10 a 20 ou 2 a 5, você vai adaptando aqui, mas os conceitos permanecem. Né? Vamos imaginar que eu tenho 2 pessoas, 2 corretores de imóveis. Quer dizer, um corretor de imóveis e um outro profissional assalariado. Os 2 têm uma renda bruta anual de 120 mil reais. Sendo que o corretor tem uma roda gigante aqui, né? Tem mês que é 2, tem mês que é nada, tem mês que é 25 e vai. Na média não, no final do ano deu 120. O profissional, o outro, ele tem os mesmos 120. Em teoria, a capacidade de consumo e de poupança dos 2 são iguais. Né? A capacidade é igual. Mas esse aqui é um reloginho, é 10 mil todo mês. Então, 9 em cada 10 casos, essa segunda pessoa ela vai ter um relacionamento com o dinheiro muito mais saudável. Porque para ela é muito mais fácil, ela bate o olho, ela entende que os meus gastos essenciais eles não podem ultrapassar, sei lá, 7, 8, eu tenho um estilo de vida aqui, se eu quiser poupar alguma coisa, ou seja, eu posso até não conseguir e gastar mais do que os 10, né? Mas fica muito claro. Quando eu vou para um outro cenário, que tem mês que é 2 e tem mês que é 17, e fora isso tem o efeito caixa, que dificulta ainda mais, porque esse mês eu vendi 20 mil. Então eu tenho 20 mil de comissões, mas que eu vou receber ao longo dos próximos 2, 3, 4, 5, 6 meses. E aí eu estou recebendo a terceira parcela de uma comissão de algo que eu vendi. Então quando você junta tudo isso, é inquestionável o fato de que a peça orçamentária ela fica muito mais complexa. Então o primeiro erro que faz com que muitas pessoas, e talvez o principal, que tem essa receita flutuante com relevância, né? Acaba enfrentando muitos problemas, como o que a gerente lá dos corretores apontou. Né? Primeiro, assim, a gente não pode aceitar. Né? Só esse parênteses aqui. Ah, não, mas o corretor, ele quando ganha mais, ele vai gastar com supérfluo, ele vai assim viver no mesmo. aperto, não pode... pode... Então, se eu... Assim, inclusive, tem uma coisa que a gente fala lá muito na Empreender de Dinheiro, que é assim... Você vai implementar um método para atração de clientes, prospecção de clientes, para conversão, não importa. A primeira coisa que tem que acontecer para o método funcionar é confiar no método. Né? E aí a ciência do comportamento nos mostra isso. Mas bem, fechando parênteses... só dar um passe, vamos lá. A receita anual dos 2 é a mesma. É a mesma. Porém... eles não podem ter raciocínios de comprometimentos iguais. Eles não podem ter a mesma estratégia. Estratégia de comprometimento. E esse é o principal erro que eu ia comentar. É a incompatibilidade da minha estrutura de renda com a minha estratégia orçamentária. Certo. Por exemplo, tem uma máxima que se usa muito em educação financeira, que é guarde 10% que você ganha. Que ela é legal como post no Instagram, mas na vida real é uma bobagem para alguns de nós. Tem uma característica da educação financeira que é, apesar de gerar benefícios coletivos, ela será sempre um processo individualizado. Que funciona para Mariana, não funciona para mim, funciona para mim, não funciona para Isis, que não funciona para quem está nos ouvindo. Às vezes, 2 corretores... 10% pode ser muito ou pode ser pouco. Pode ser muito ou pode ser pouco. Né? Às vezes você tem 2 corretores que ganham a mesma coisa, que moram no mesmo bairro, pagam o mesmo aluguel, que têm o mesmo filho, estudando na mesma escola. Ou seja, muita similaridade orçamentária, ainda assim, eles 2 têm realidades financeiras absolutamente diferentes, porque eles têm preferências diferentes e logo tomam atitudes diferentes quando o dinheiro passa pelas suas mãos. Então esse é um processo muito particular. Se minha estrutura de renda ela é muito flutuante, a minha estratégia orçamentária tem que representar isso. E aí qual que seria a estratégia ótima? Tá? Para o flutuante. Para o flutuante. Então essa hora que eu convido aqui o corretor, sobretudo, a fazer uma anotação mental. MBA, pessoal, exatamente. Lápis... caderno, dica de MBA. E com um disclaimer antes, que é o seguinte: talvez você não consiga implementar isso no estado da arte no próximo mês. Né? Mas qualquer coisa que você fizer, se aproximando dessa estratégia, se você tem renda flutuante, você vai conviver de forma mais harmoniosa com o dinheiro na sua vida. Né? Então, o que é isso? A maior parte das pessoas, logo a maior parte das dicas que as pessoas que falam sobre finanças entrega é assim: velho, você tem que fazer uma conta, você vai pegar teus gastos essenciais aqui, bota na planilha, vai ter que representar despesas, 50%, anota todas as despesas, bota no separa caderninho. 10% que você ganha e tal. Mas isso é legal para quem tem a renda que é o reloginho. Tá? Por quê? Imagina que eu digo o seguinte: eu tenho que poupar 10% que eu ganho. Eu ganho na média 10 mil. Mas no mês que eu ganhar 3... esses 300 vai me custar muito. É verdade. E aí daqui a pouco eu digo assim: porra, isso aqui é irreal, não serve para mim.
E aí vem um processo de frustração, com a frustração eu abandono tudo. Então, eu tenho que fazer o seguinte, você vai olhar para os teus últimos 12 meses, tá? A parte prática da estratégia. Olha para os meus últimos 12 meses. Você vai pegar os 3 meses onde você teve efeito caixa. O que é efeito caixa? É o pingo na conta bancária. Entrou, nos 3 meses que entrou a menor quantidade de dinheiro. E você vai calcular essa média. O maior caos, né? O maior, exato. Os 3 piores meses. Calcula essa média. Então, vamos supor que essa média seja 10 mil. Um corretor que ele tem uma renda flutuante nos 3 piores meses. Um foi 11, outro foi 9, outro foi 10. A média deu 10. Tá? Arthur, 10 mil nos 3 piores para mim é muito diferente. Adapta para o contexto. Seus 3 piores meses pode ser 30, pode ser 2. Né? Adapta para o contexto. Depois você vai pegar os teus 3 melhores. E aí você vai ver que os 3 melhores, os meses que eu arrebento, eu recebi em média 20. Né? E a minha média vai ser um ponto intermediário entre esses 10 e 20, por exemplo, 15. Então, a minha estratégia orçamentária, ela parte dessa estrutura que tem 3 partes aqui. Né? Uma estrutura trifásica, se você quiser, que é o seguinte, eu tenho uma expectativa de renda mínima, uma expectativa de renda média e uma expectativa de renda máxima, que vai de 10, passando por 15 até 20 mil reais. E depois você calibra isso. Então, o que é calibrar isso? Pois isso foi para trás. Daqui para frente, putz, eu fechei esses contratos, então agora eu estou numa super construtora que tem ótimos lançamentos, então eu estou otimista, então eu não vou usar 10, 15, 20, eu vou usar 12, 17, 22. Aí você adapta isso aqui, tá? Conforme a sua expectativa para frente. Mas beleza, vamos supor que o número seja 10, 15, 20. O que é o ótimo? É que os meus gastos essenciais caibam na minha renda mínima. Vai dar? Eu não sei. Né? Talvez não dê agora. Então, tenho que percorrer um caminho para que ou dê ou quase dê. 70%, 80% dos meus gastos essenciais caibam nesses 10 mil, por exemplo. No mínimo. Agora, aqui eu estou me referindo ao essencial de verdade. Então, é a escola do meu filho, é a alimentação. A alimentação não é iFood, a alimentação não é bar, a alimentação é feijão, frango, arroz. Eu estava exatamente pensando nisso, né? Exato. Educação, o essencial. Educação. E às vezes o que é que eu vejo também, Arthur, assim, eu sei que às vezes a pessoa, né? Meu filho está estudando numa escola simples, um exemplo, né? E eu, poxa, 2 meses recebi os 15 ou 20. Vou tirar ele daqui, imagine que a mensalidade seja 500, vou botar ele numa mensalidade de 1.000, né? Educação. Eu estou investindo na educação. Só que, de repente, faz isso muito rápido. Exato. Um exemplo, o aluguel da casa vai para uma casa mais cara. O restaurante, a feira, por exemplo, né? Comprava arroz, feijão, frango. Eita, vou comprar agora uma picanha e tal, né? E tem o espaço da picanha no orçamento, né? Agora, a gente não pode... assim, se eu erro nos gastos essenciais, é muito difícil fechar a conta no final. Porque estes gastos, eles trazem consigo vários outros. O bairro que eu moro determina não só o preço do aluguel. Vocês sabem muito bem disso. Com certeza. Né? O pão tudo, é diferente. Tudo, o preço da academia é diferente. Né? A escola que meu filho estuda, o material didático é diferente. Né? O custo do passeio é diferente. Quando você faz a conta só da mensalidade, não conta. Você vai errar. Farda, o lanche. Você vai errar. Isso, né? O livro, tudo é mais caro. E eu também preciso ter muito cuidado, né? Falando, eu tenho um filho de 5 anos e grávido do segundo. É muito... E por isso que há anos a gente fala sempre sobre dinheiro e não é uma coisa preto no branco. Não é simples como... A gente não pode incorrer na ingenuidade de achar que é por uma mera deliberação que eu vou ter mais sucesso financeiro. Não, realmente, cansei. Agora eu vou parar de gastar. Não é fácil. Então, a partir de agora... Imagina isso. Eu vou criar iFood, tira iFood. Imagina isso. Eu digo assim, olha, a única coisa que os meus pais me deram, dentro de um contexto muito difícil, foi uma boa educação. Como que eu não vou dar uma super educação para o meu filho? Né? Então, é uma pressão muito legítima. Né? Para o bem do meu filho. Como é que eu questiono isso? Numa boa escola, exato. Um bom ensino. Sendo que se eu perco essa medida, eu não posso esquecer que o meu filho, antes de uma qualidade um pouco melhor de uma escola, ele quer um pai feliz. E probabilisticamente, ao longo de alguns anos, eu tenho um maior nível de felicidade se eu não estiver sempre
com insônia porque eu estou atrasado no cartão de crédito. Então, eu olho aqui, primeira coisa, eu tento enquadrar os meus gastos verdadeiramente essenciais nesses 10 mil. Tá? Para alguns é mais fácil, para outros não. Arthur, e o que é que eu faço nos meses que eu receber entre 11, 12, 13, 14 e 15? Ou seja, entre a minha expectativa mínima e média. Entre a mínima e a média. Então vou guardar dinheiro. Não. Porque uma estratégia orçamentária, ela precisa ser perene. Sabe aquela pessoa que diz assim, puta, eu tenho que emagrecer agora, eu não como mais nada, só como maçã durante 7 dias. Você faz durante 7. Depois... Mas o jogo, o que determina, não são 7 dias, não são 7 anos, né? São mínimo, 7 meses. Então, assim, se a estratégia orçamentária ela é rígida demais, eu aguento por muito pouco tempo. E aí é fogo de fumaça, não resolve. Então, quando eu ganho entre a minha renda mínima e a média, aí eu vou desfrutar aí é onde eu invisto em estilo de vida. Eu vou para restaurante, eu vou comprar um ingresso de um show bacana que eu gosto, eu vou reunir os amigos, eu vou fazer a hora da picanha, o que eu quiser. Né? E aí cada um com suas preferências. Arthur, e o que é que eu faço nos meses bons? Que minha renda for 16, 17, 18, 19 e 20. Né? Aqui sim eu tenho 2 coisas para fazer. Eu começo a poupar, né? E aí eu tenho que ter o compromisso de fazer isso, é pensar no futuro, é pensar em proteção. Né? É a compensação da poupança desses outros meses onde não havia espaço, muitas vezes, para pensar em poupança. E se eu tenho um plano de poupança, uma reserva que ela já está bem dimensionada, nesses meses extraordinários, que é o mês que está ali no 20, no 19, às vezes no 22... eu posso calibrar o estilo de vida, que é a hora da extravagância planejada, né? Do luxo. Um final de semana bacana. Diferente, um lugar legal. Vai pra uma praia, leva vou pro restaurante mais caro da cidade. Enfim. Então, não é fácil, eu estou avisando antes que não é fácil, né? Mas dessa forma aqui, eu tenho uma margem de imprevistos e de pontos cego muito menor. Né? Porque o grande problema é como a pessoa do reloginho ela faz uma conta, ganha uns 10 mil, então o aluguel é tanto, a escola dos meninos é tanto. Ele faz essa conta, essa contabilidade mental. Quando eu tento fazer isso com a renda flutuante, eu digo, eu sei que mas na média dá uns 15, nesse exemplo aqui. E aí a pessoa estabelece o padrão de vida perto de 15. Aí quando dá 10 e eu não tenho reserva, aí eu tenho que recorrer a crédito de curto prazo, que para a pessoa física sem garantia no Brasil custa muito caro. Então, o meu custo de vida, que na média era 15, daqui a pouco é 17, porque eu tenho despesa com juros. E aí, essa história dificilmente acaba bem. E até termina que você vai começar a somar essas parcelas ao custo essencial. É isso aí. Né? Você pegou o cartão de crédito, parcelou o cartão de crédito. Então, aquela parcela do cartão de crédito não estava somado no essencial e vai ter que pagar de todo jeito. Exatamente. Ô, Arthur, eu converso muitas vezes com pessoas que querem comprar apartamento. Agora, estou falando do outro lado, né? De pessoas que querem ter patrimônio, que querem ou ter um carro, ou querem tal, e tem medo do compromisso. Né? Eu converso com muitas amigas que dizem, meu sonho é ter um Pernambuco Construtora, um exemplo. Meu sonho eu moro de aluguel, meu sonho é comprar um apartamento. E vocês já fizeram a conta quanto custa isso? Quanto custa seu aluguel? Quanto custa, como é? Porque eu entendo que, às vezes, tem pessoas que têm dificuldade se não tiver o compromisso para pagar. Não tenha dúvida nenhuma. Se não tiver o bendito do boleto, eu disse que, minha gente, vocês precisam arrumar boleto. Né? Porque se não arrumar boleto, começa a ter um monte de coisa que não é essencial. Quando você vê no final do mês, foi o iFood, foi mulher, por exemplo, é roupa, é cabelo, é não sei o que. Quando você vê, foi na estética, foi no salão e tal, e não pagou o boleto de alguma coisa. Isso aí. Né? Então, eu percebo que, às vezes, as pessoas precisam de boleto. Tá bom. Tem estruturas ou familiares, ou de vida, ou... Quando, por exemplo, quando eu comecei, né, a minha vida profissional e tudo, eu tinha esse hábito. Eu estagiava, me lembro demais, que meu salário era R$400. E eu guardava, era essa história dos 10%, R$40. Agora, eu pegava os 360 e torrava. Perfeito. Do jeito que eu quisesse. Por quê? Eu morava com meus pais, né? Não tinha ainda despesa, então eu vou pegar, guardar e vou torrar.
Quando foi aumentando de 400 para 500, eu percebi que não adiantava só os 10%, tinha que ter um bendito de um boletinho. Porque senão eu estava habituada a tudo que sobrava torrar. E como é que funciona, certo? Para a pessoa, ok, eu preciso ter um patrimônio, e isso funciona, essa história do boleto, até quanto pode ser, para que não seja também um problema, não é? Eu estou falando um exemplo de uma amiga minha, eu tenho muito carinho por ela, uma pessoa que trabalha muito, trabalha muito, tem uma vida super sacrificada, mas mora de aluguel, não consegue juntar dinheiro, não consegue não sei o quê. Eu disse, minha filha, você precisa de boleto. Só que ela quer um boleto que é inacessível para ela. Perfeito. Ela está sonhando com um boleto, sei lá, de 6 mil, do sonho. O menino tem que começar com um boleto de 2, de 1.000. Se não for da Pernambuco, que seja do que seja. Né? Para que a pessoa tenha um compromisso. Total. Você trouxe um exemplo que valida ou tangibiliza aquela máxima de que a educação financeira é um processo muito particular, né? Então, por exemplo, o santo graal nas finanças pessoais, quando você fala de formação de patrimônio e investimentos, se você perguntar para qualquer especialista, ele muito provavelmente vai defender a diversificação. Sendo que aí, eventualmente, se critica dizendo o seguinte, jogador de futebol só investe em imóveis. Na maioria dos casos, eu sou muito a favor. Por quê? Eu preciso reconhecer que, se não há disciplina, assim, o que é que acontece? Se esse cara não tem boleto, se esse cara não investe em algo que tem menos liquidez, está menos acessível para quando ele tiver cedendo aos apelos de consumo de qualquer que seja, que a gente é bombardear todos os dias, as redes sociais compram ele passa a carreira e não tem nada. Né? Então, essa questão da disciplina, uma das formações que eu mais tenho orgulho que eu fiz foi na Universidade de Chicago, em finanças comportamentais. E você, até estávamos falando aqui antes, né? Tem uma frase que eu gosto muito de um cientista comportamental chamado Dan Ariely, que ele diz que nós prometemos poupar para a aposentadoria, mas torramos o dinheiro nas primeiras férias. E isso é muito legal porque mostra esse ato, essa distância entre aquilo que eu sei que eu devo fazer e aquilo que eu faço. Até mesmo aquilo que eu digo que irei fazer e aquilo que eu faço. E tem uma coisa em ciências comportamentais de um outro cientista chamado George Lowenstein, que ele fala que é ingenuidade temperamental, que é a lacuna de empatia quente-frio. O que é isso? Quando eu estou aqui no ar-condicionado, batendo papo, eu que estou ouvindo, né? Quem está nos ouvindo aqui no trânsito ou em casa, dizendo, puta, realmente o Arthur e a Mariana abriram minha cabeça aqui agora, eu vou me organizar e tal. É super fácil fazer isso, né? Mas agora eu estou no estado frio. O difícil é quando vem o apelo ao consumo. Né? Por exemplo, com dieta é a mesma coisa. Eu digo assim, não, agora eu vou me organizar, tá bom, cansei. E aí eu trabalhar muito, dizer assim, eu mereço. Eu mereço. Com finança é a mesma coisa. Aí eu digo assim, não, vou aceitar ir no happy hour, porque eu também não posso cancelar minha vida social. Mas chegar lá, eu não vou comer besteira e tal. Sendo que eu chego, e aí tem o impacto do contexto, que é quando as coisas ficam quentes. E aí tem uma novidade bacana, meu amigo tá grávido, o outro é engraçado. Quando pisco o olho, eu tomei 7 chopps e 5 pastéis. Né? Isso é para qualquer coisa. Então a gente é muito ingênuo em não aceitar de frente o impacto que o contexto exerce sobre as nossas decisões. Com finanças é a mesma coisa. E por que eu estou falando isso? Para muitos de nós, melhor, o Sun Tzu, lá da Arte da Guerra, ele diz que a melhor coisa que você pode fazer para vencer uma guerra é tentar vencer a guerra antes de tirar a espada. Ou seja, evitar a guerra em primeiro lugar. Então, em vez de assumir uma postura que para muitos de nós é ingênua, de falar, não, agora eu vou me organizar, realmente eu tenho que separar, que história é essa? Coisa romantizada, né? Eu reconheço que, na verdade, eu realmente não tenho a disciplina. E aí eu uso uma estratégia que não dependa da minha disciplina. Porque disciplina, depois que eu faço o curso, depois que eu vou escutar aqui o podcast, no primeiro mês eu tenho. O problema é por 10 anos. Né? Então, existem instrumentos, sim, que, do ponto de vista comportamental, eles ajudam muito nesse processo. Tá? Então, às vezes é o boleto de um imóvel, às vezes
Então, por exemplo, eu posso pegar uma previdência privada. Isso, até um boleto de uma previdência. Uma previdência privada. Um boleto então, de às vezes o cara que é estritamente técnico, ele não leva em consideração esse aspecto comportamental, ele vai dizer o seguinte: não, mas se for para formar patrimônio, tem outras alternativas que muito provavelmente você vai ter um retorno maior ajustado ao risco. E sim, tecnicamente sim. Né? Mas quando você coloca o tempero comportamental na equação, muitas vezes esse produto aqui vai fazer sentido. E dentro desse contexto, cada vez mais a gente pode usar a tecnologia a nosso favor. Né? Então, eu vou fazer um merchan aqui que não tem nada a ver comigo, mas é uma coisa que muitos dos nossos consultores financeiros utilizam com os clientes, que talvez não seja o caso da sua amiga, mas aquele que ele está no início do processo de formação de poupança. Eu quero fazer minha reserva financeira, nem reserva eu tenho ainda. Né? Então, olha que legal isso aqui. Eu tenho para mim, né? Tem um aplicativo aqui, vou abrir aqui. Eu tenho, você está vendo aqui, não sei se o pessoal vai conseguir ver, eu tenho R$4.800, certo? Como que eu acumulei esses R$4.800? Eu cadastrei esse aplicativo no meu cartão de crédito e eu habilitei lá para dizer o seguinte: eu quero que uma vez por semana você vá lá e você pegue R$200 e você guarde isso em títulos públicos. O Tesouro Selic, mais especificamente, que é uma alternativa que ela é mais rentável que a poupança e mais segura que a poupança. É um investimento compulsório. É um investimento compulsório. Sendo que comportamentalmente eu ainda sei que eu estou gerando milha. Então, para quem vai desenvolver o hábito, isso é muito legal. Tem outra coisa aqui que eu faço. Como é o nome desse app? É Use Oink. Certo. Use Oink. Use Oink. Atenção, pessoal. E aí a coisa é o trocadinho. Nos Estados Unidos isso é muito popular. Então, nesse mesmo cartão de crédito, toda vez que eu compro, vamos supor que eu comprei uma água que é R$4,70. Esses 30 centavos de diferença, ele soma durante uma semana. Aí vê que o acumulado desses trocados deu R$18,50. Ele vai lá no meu cartão e pum, joga para essa aplicação. Então eu consigo guardar dinheiro sem perceber. Termina que é quase a mesma coisa do boleto. É a mesma coisa do boleto. Né? Sendo que no cartão de crédito. Sim. Mas é isso, eu acho que sim, tem que se avaliar. Agora, quem é que precisa de um boleto e quem não precisa? Qual é o tamanho do boleto? Aí a gente volta para a individualidade, que aí, para sua amiga, ela tá. É muito comum, Mariana, no processo de consultoria, você perguntar o seguinte: poxa, quanto que é o custo mensal da família? A pessoa fala, é 8, não passa de 8. Quando você vai ver, é 12. Puta merda, é 12. Então a pessoa, ela entendia que ela gastava 8 e ela tomava decisões e assumia compromissos financeiros com base nessa referência que estava errada. Então tem um vício de origem na minha contabilidade mental. Muito difícil a conta fechar no final do tempo, né? Ô Arthur, você falando essa tua preparação, né, em comportamento, me veio duas coisas na mente, assim. Primeiro, como não doer, negar as coisas a filhos, a marido, a esposa. Né? Você tem um filho de 5 anos, já agora que ele vai começar, eu já tenho um filho de 17 e um de 13. Já é que ele vai começar a pedir, né? A negar. Então, são duas coisas que eu vejo que, de repente, aí da tua experiência de comportamento. Primeiro, como a gente negar para nós mesmos. Como negar para filho. Legal. Ou para esposa, por exemplo, que às vezes eu vejo, né? Mulheres dizendo, e vice-versa, e pro marido. Não, meu marido não me dá nada, ou minha esposa não sei o quê. Como negar, certo? E como ter o limite de tipo assim, poxa, mas eu não vou colocar, eu moro, sei lá, eu não vou colocar ele na melhor escola, tipo alguma coisa de status. Legal. Como aceitar e viver dizendo não ao consumo para nós e para os demais, e como aceitar também não viver de acordo com o estado social. Ontem, coincidentemente, esse mês é aniversário do meu filho mais novo. Essa pergunta, ela é muito relevante. Vai lá. E ele é aniversário dele dia 15, certo? E dia das crianças é dia 12. Tá? E ele, mamãe, eu quero juntar dia das crianças, meu aniversário e Natal. E quero pedir um PS5. Eu tô na guerra do PS5. Pronto, aí também. Né? Ele tem já o PS4. Eu disse, certo, né? 3 presentes, vamos lá. E quanto custa? Ele, pra me enrolar, disse em dólar. Em dólar. Ele disse, em dólar.
Eu disse, meu filho, em dólar não vale, porque em dólar, né? Eu não vou comprar lá, tem que comprar a passagem lá em dólar. Eu disse, não, em real, quanto é? Ele disse que na faixa de 4 mil, 5 mil. Eu disse, de jeito nenhum. Tem a menor possibilidade. De jeito nenhum. E, Arthur, eu gostaria muito de ter filmado a cara dele. Porque ele fez uma cara de tristeza. Uma cara, assim, de partir coração da mãe. Eu disse, meu filho, de jeito nenhum, que sua mãe não vai dar presente 4 mil reais. Não é assim. A gente tem, né, tem que ter consciência e tal. Financeiro faz o seguinte, vamos começar a juntar dinheiro. Em janeiro, tal, você vai pedindo dinheiro. Ele fez uma cara, sabe aquela de gato de botas? Sim, Sabe? conheço muito bem. Isso, de gato de botas. E como os pais, os maridos, as esposas, as pessoas estarem preparados para serem, sabe, ponta firme. Ninguém gosta de restrição, né? Inclusive, é muito comum, quando eu passo por um longo período, por exemplo, veja, eu sou especialista em mercado financeiro. A minha primeira escola foi meu pai, que era o cara mais desorganizado que você puder imaginar. Assim, ele fez um negócio que é muito maluco isso, mas ele comprou, na época, era o... fugiu o nome aqui agora, um Ford... Fugiu no carro. XR3. Não. XR3 era Ford, era. Tempra. Não, antes ainda. Mas enfim, Tempra ele comprou Fiat. 2 pretos iguais. 2 pretos iguais. Ou seja, é o cara mais estragado do planeta que você puder imaginar. Sendo que ele vinha de uma infância muito pobre de verdade. Então havia nele uma pressão de compensação que como que eu, que não passei por isso, vou julgar? Eu não posso julgar. Então, essa história do... A restrição dói, né? E a primeira coisa... Então, assim, eu só queria fazer esse comentário para, mais uma vez, respeitar a individualidade. Mas eu vou separar. Como que eu digo não para mim, como que eu digo não na relação conjugal e como que eu digo não na relação parental. Para mim, por incrível que pareça, eu comigo e eu com os meus filhos, existem mais similaridades. A reunião de orçamento fadada ao fracasso em família é assim. Pessoal, vamos sentar aqui, a gente tem que falar do nosso orçamento. Já acabou a reunião aí. Acabou. Por quê? Porque restrição dói. Eu entendo, né? Se eu tiver um mínimo de... As crianças menores talvez não, mas se for conjugalmente, por exemplo, eu já entendo que falar de orçamento significa restrição. E eu não quero mudar o meu salão. Eu não quero mudar a minha quinta do guerreiro, nem a marca do gin que eu tomo. Então, eu já vou pra reunião, ela já começa errado. Se eu digo o seguinte, porra, qual foi a última vez que a gente viajou? Peraí, vamos lá, a gente trabalha muito. Qual é o nosso próximo projeto familiar, o nosso sonho? Vai fazer o quê? Porra, aí eu tenho entusiasmo na mesa. Todo mundo, quando eu tô com aquela viagem maravilhosa, desenhada, eu digo assim, porra, legal. E agora? Aqui a gente tem um bom motivo. Como é que a gente faz pra conquistar esse negócio aqui com algum... Não estou dizendo no mundo imaginário que tudo eu vou comprar à vista sempre, né? Mas com algum nível de responsabilidade. Porque se depois vem a conta para pagar, quem paga somos nós aqui, né? Então, eu começo pelo motivo. Assim é que eu digo não para mim. Né? Eu quero trocar meu carro, porque todo mundo troca um carro. E eu abro o Instagram aqui, meu Deus do céu, eu tenho a sensação que todas as pessoas trocam menos carro, eu. Se lascou, viu? Quando terminar esse episódio vai estar carro. Exato. Então assim, mas... veja, eu não fui educado financeiramente. Eu tenho acesso a crédito muitas vezes mais do que deveria. E eu tenho um apelo ao consumo o tempo inteiro. Personalizado, como você acabou de brincar aqui. Então assim, é uma combinação explosiva para o endividamento. Não é à toa que a gente tem os índices que temos. Então, se eu não entendo o porquê que eu deveria esperar mais 6 meses para comprar o carro, se eu não tenho um excelente motivo, se esse motivo não é a educação do meu filho, se esse motivo não é a viagem que eu gostaria muito de fazer, se esse motivo não é o violão profissional que eu sonho em ter, a melhor câmera do mundo que eu vejo que fulano tem e eu não tenho ainda, se não há algo que tenha valor para mim, eu vou ceder. Eu posso dizer que não vou ceder, mas no dia que eu estou muito cansado eu mereço, e assim vai. Né? Então, esse projeto, chame de sonho, como quiser... deseja uma coisa. Ele é a minha grande blindagem orçamentária. Não vou desviar do meu caminho, porque eu tenho um propósito maior, que a câmera aí. Pode ser o que quer que seja. E para o filho, é a mesma coisa. Né? Então, eu documentei um processo foi quando eu comecei o processo de mesada com o meu filho, com o Arthurzinho, tá? Um dos destaques lá do meu Instagram, que é muito legal, né? Que é o seguinte, qual é o sonho
Imagina uma criança, tá? Eu consigo fazer isso a partir de 3, 4 anos. 3 é muito pequeno, sendo que educação financeira aqui não é taxa de juros. Educação financeira é exemplo, educação financeira é não, educação financeira é escolha. Então essas coisas eu começo a trabalhar com 4, 5. Então, com ele era o tracker. Era o único cachorrinho da patrulha canina, né? Porque ele foi formando a coleção lá, e aí quando eu comecei o instrumento de mesada, faltava esse. Então, eu não vou passar por todo o processo, que ele é um pouco longo, tá, Mariana? Mas é assim, qual é o brinquedo que você ia ficar mais feliz, filho? É o tracker. Legal. Então, ó, a partir de agora a gente vai ter um cofre. Você vai ter o seu próprio dinheiro. Para que serve o dinheiro? Para conquistar os nossos sonhos. Sendo que você tem que envolver a criança, porque senão ela não valoriza. Como nós adultos, né? Quando você sua muito e trabalha muito, você valoriza muito mais esse dinheiro. Sua relação com ele é mais saudável, né? Então, o que é que a gente faz? Qual é um instrumento no quarto dele que poderia ser o cofre? É a lancheira que ele não usa mais. Então, ele desenha o tracker, né? A gente cola lá, né? E nas primeiras vezes que você faz isso, esse processo tem que ser curto, né? Porque a referência temporal da criança não é muito... Então, ali, durante 2 semanas, durante 1 semana, dependendo do presente, você vai... preferencialmente todos os dias, para ela entender do ponto de vista habitual da coisa, que ela está separando um pouco daquilo que ela poderia ter utilizado para outra coisa para conquistar o sonho. Eu vou me certificar que o dinheiro que está ali é suficiente para comprar o sonho, para que eu não tenha uma frustração nesse processo inicial. Então, no caso do tracker, eu tive que complementar com alguma coisa, né? Mas você vai lá. E outra coisa, mas eu não vou comprar um brinquedo de R$100 para o meu filho. Tudo bem, você pode fazer uma festa da pipoca, um cinema em casa com a presença dos pais, que é um negócio que eles valorizam às vezes muito mais do que qualquer presente material. E assim vai. Então eu vou com ele na loja, é uma experiência, dependendo da loja, dependendo do presente, você vai quebrar esse porquinho. Né, Arthur, a pessoa a ter, mesmo que seja o tracker, habitua a pessoa a querer desejar coisas também. E é pacote, é a Legend, é o álbum do ano, é o que for, né? Mas aí você vai... eu recebi o feedback, né, na época que eu tinha um programa de educação financeira para escolas, de uns pais que eles combinaram com o gerente da loja antes. Então ele estourou o porquinho, no caso deles era um porquinho, na loja, fez a bagunça, juntou o dinheiro. Depois foi lá e o gerente disse assim, opa, você está pagando à vista, então você toma um desconto, o que é que eu faço com esse desconto? Então tudo isso educa muito, mas de novo, ele vai entender melhor, porque isso com criança a gente sabe que é muito difícil, se existe um tracker, que é algo que ele deseja, que para ele tem valor, né? E é importante que seja para ele. Muitas vezes a gente quer escolher pelo filho o que é que tem valor, né? É o que tem valor para ele. Então, para mim, assim, com a criança... Eu tive dois exemplos lá em casa, bem... Veja, eu não tenho conhecimento, é por isso que às vezes até por amor a gente diz não. Né? Sim. É engraçado que o meu filho mais novo, ele fez isso com um iPad. Queria o iPad, porque queria o iPad. Na época era R$2.000 o iPad. Eu disse, vamos juntar dinheiro para o iPad. E era de R$50. Todo mundo que chegava, era aniversário, tio, vó, era de 10, de 2, de moeda, do que fosse. Foi botando no cofre. E a gente foi na Nagem, ele cheio de dinheiro, e comprou o bendito do iPad. Ele tinha quantos anos? 9. 9 anos. Ele está com 17. Esse está com 13. Tá com 13. Com 18 anos ele vai lembrar dessa passagem. O de 17 comprou o computador, comprou o notebook. Isso tem muito mais valor em quem que vai ser... Como é o nome dele? É Rodrigo. Quem que vai ser o Rodrigo do ponto de vista da relação dele com as finanças, do que um presente até às vezes muito mais caro que ele ganhou em algum momento da vida dele. Assim, esse envolvimento tem muito valor. E é lógico que, de novo, volta para o contexto. Né? Pô, não tenho condição de fazer isso. Então, eu engajo a criança para a gente conquistar isso. Né? Tem um áudio maravilhoso do Arthurzinho aqui, na época do álbum da Copa. É porque isso que é importante a gente falar, sabe, Arthur? Porque as pessoas às vezes se sentem na obrigação de dar. Pois é. Eu sei que essa coisa foi do seu pai. Poxa, eu não tive na minha época, quero dar para meus filhos, ou quero ter. Mas, às vezes, dá mais trabalho dizer não, eu sei. Mas o amor é muito maior, o ganho vai ser muito maior. Não tenho dúvida nenhuma. Porque, às vezes, é uma família, eu vejo, se aperta tanto para dar uma coisa que não pode. E, de repente, vai se esforçar, até pode dar, mas não é melhor negar e ensinar a pessoa a fazer. E volta para aquilo, né? É muito difícil. A resposta é sim, indiscutivelmente. Eu lembro de um processo de consultoria de uma cliente que a família era muito bem resolvida financeiramente, né?
E a relação que você constrói com o consultor financeiro é uma relação de muita intimidade, sobretudo com o tempo, de muita confiança. Né? Até porque entra na vida da pessoa. Entra na vida da pessoa. Na e vida ela é íntima uma mulher tudo, né? uma mulher de que gosta, que não gosta, que gasta, que não na gasta. época, acho que de 60 anos, dizendo o seguinte, né, a gente ia falar da estratégia de investimentos dela e ela começou a desabafar falando de quanto que estava difícil a relação com a filha. Porque eles tiveram muito sucesso financeiro e a filha tinha se perdido no consumo. E ela disse assim, ela perdeu o controle. Ela está comprando sapatos de 40 mil reais e não sei o quê. Assim, no contexto deles lá. Então, cabia isso. Mas ela trabalhava na empresa da família, se não me engano. E o Prolabore dela é um Prolabore de 50 mil reais por mês. E ela todo mês com o cartão estourado, pedindo ajuda da gente e tal. E por isso está me consumindo muito. O muito era muito, né? Eu recebia muito, mas também... E aí eu fiz uma pergunta. Eu disse assim... Falei o nome da cliente, né? Eu disse assim... E será que a melhor coisa para ela é o socorro acontecer, como você está me falando? E aí fez um silêncio bem... Será que não é melhor deixar se ferrar mesmo, não ter, né? Não, porque ela vinha socorrendo sempre, né? Eu disse assim, esse socorro acontecer, será que é a melhor coisa que a gente pode fazer para ela? E aquele silêncio que eu vi que pesou e escorreu uma lágrima do olho dela. Né? Então, que é assim, porra... É a frustração de dizer o não, né? Exato, mas o peso, mas é a única coisa talvez a ser feita ali para que eu comece esse processo educacional que vai ser melhor para ela, né? Pois é, porque às vezes eu vejo os pais também se esforçando tanto, né? Sei lá, ou corretor, ou funcionário, e às vezes não consegue dizer não ao filho por conta dessas experiências. Outra experiência que eu tive muito interessante lá em casa foi com essa história da mesada, né? Eu dava a mesada para os meninos e pagava o lanche da escola. Tá bom. E lá na cantina tinha uma conta que eu deixava e todo mês estourava a conta da cantina. E tinha dias que, mamãe, eu não quero almoçar em casa, vou almoçar na lanchonete aqui, e gastava no cartão de crédito, enfim. A questão foi o seguinte, vamos fazer quanto é por mês de cantina, vocês vão almoçar, sei lá, uma vez por semana na escola, quanto é isso por mês? Vou somar a mesada de vocês, vou somar, e vou depositar o dinheiro inteiro para vocês. Perfeito. E vocês não vão me pedir mais. Se faltar, faltar. Se sobrar, sobrar. Se vocês não gastarem nada, se for almoçar na casa de vovó todo dia, vai sobrar o dinheiro do mês, da lanchonete, da cantina, do não sei o quê, não sei o quê. Também, se torrar, quiser gastar, todo dia de almoço vai gastar, está somado. E desde do final do ano passado que eu estou fazendo isso, nunca vi gastar dinheiro para nada. Não gasto. Pois é. Meu filho estava pegando bicicleta, ele estava dizendo, mamãe, peguei bicicleta compartilhada do Itaú para almoçar na casa do meu amigo, para não gastar o dinheiro do lanche, para sobrar, porque vai somar com a minha mesada do final de semana. Então, mas aí percebe a importância do motivo. Porque ele não faz isso só porque diz assim, eu quero mostrar pra mamãe que eu tenho disciplina financeira. Não. É assim, eu vou calibrar meu final de semana. Hoje pra ele é o que há de mais valor. Né? Mas é bem isso. Agora, uma coisa que eu não queria deixar de comentar também, porque outro desafio enorme que nós temos é a história da relação conjugal. É verdade. Eita. Poderíamos passar mais 4 horas aqui falando sobre isso. No casal. E eu vou te falar, o cerne nesse Pareto aqui, né? 80% dos problemas na relação do casal é falta de diálogo. Então, assim, muitas vezes a pressão da esposa do marido, né, sobre o outro, se o outro desempenhar um papel mais provedor de, porra, mas eu não tô podendo gastar com isso e tal, fica me cortando as coisas aqui, é porque ela não, ou ele não tem consciência dos números de referência. Né? Então, e essa consciência, às vezes, ela é porque o provedor não tem, e aí volta para o começo da nossa conversa, né? Ou às vezes é porque não há diálogo. Então, será que, entendendo o casal como um time, como o mesmo time, não times opostos, se eu, né, tenho uma relação de minha esposa, Carolina, é provedora, e ela me, sei lá, como é que eu colocaria isso, né? Mas ela normalmente me transfere 5 mil reais com as minhas despesas. E eu quisesse 7, mas soubesse que
a gente só está conseguindo guardar R$500 por mês, que é para os estudos que a gente quer entregar para o Arthurzinho quando ele completar 18 ou 20 anos. Será que eu provocaria uma tensão? Talvez não, né? Mas na ausência desse conhecimento e dessa informação, aí a minha cabeça a criatividade vai embora. O que você chama de diálogo? Diálogo é a transparência de as pessoas não conversam sobre dinheiro. Isso é fato. As pessoas não conversam sobre dinheiro. Né? As pessoas não conversam quanto que a gente ganha, qual que é os nossos gastos essenciais. O que gasta, faz escondido. Exato. Né? Então, eu estou descomplicando, né? Levando ao pé da letra o que a gente falou aqui, né? Sendo fiel. E assim, se simplesmente eu tomar a atitude de falar o seguinte, vamos sentar aqui. Pô, eu acho que seria super importante, Mariana, que você soubesse tanto quanto eu como que os nossos números se comportam. Inclusive porque juntos a gente pode realizar mais coisas, a gente faz parte do mesmo time. A pessoa nem sabe, né, Arthur? Meu Deus, a gente gasta isso, né? E eu vou te falar, igual o teu filho, o outro pode encontrar economias que ele não encontra porque não há algo com valor acima, ele não tem o final de semana bem definido, e aí na dúvida eu prefiro a conveniência. Na dúvida eu prefiro a conveniência de almoçar na escola, como eu prefiro a conveniência do mercado que é mais perto, mas que é mais caro. Dava para ir em outro, mas eu não tenho um bom motivo para ir em outro. E a vida é muito corrida. Então, o diálogo, ele talvez seja o melhor primeiro passo que eu possa dar. O diálogo também do propósito, né? Como você falou, não o diálogo só da despesa, mas o diálogo do propósito do casal, né? Exato. Se é uma escola, se é uma férias, se é uma viagem. Realmente, esse tema dinheiro no casal é um tabu que precisa ser desmistificado. E eu falo assim... Né? Porque se você tem uma relação de marido e mulher que tem tanta intimidade, tantas coisas, por que não falar de dinheiro? Não é porque que dinheiro tem que ser uma coisa escondida ou tem que ser uma coisa de até de disputa. Tem tantas outras questões de intimidade. Por que não ser transparente, né? Porque às vezes pode ter como você falou, um pode ser o arrimo de família, sim, né? Mas o outro contribui na casa, cuidando dos filhos, independente se é esposa ou marido. E quando a relação é clara, eu acho que quando é claro, esse aí, né? Quando é transparente, é claro. Até aqui a gente pode assim e mostrar que parece que às vezes as coisas são meio escondidas, não sei, como se dinheiro fosse, sei lá, um pecado. Não é melhor falar? Não tenha dúvida nenhuma. E combinar, também, desse pedaço aqui eu vou torrar com o que eu quiser. É isso. Então, você tem aqui esses 1.000 seus. Isso. Não precisa eu não quero saber me dizer. Isso. Tem uns 1.000 se vai ser botox, porque as pessoas confundem cabelo, também o diálogo, assim como o próprio orçamento, como privação. E é muito maluco, isso é um paradoxo, né? Na verdade, quem tem uma leitura clara do orçamento tem mais liberdade. Então é muito comum no processo, nos inícios das consultorias, quando você envolve o casal, às vezes tem um que está patrocinando a decisão de falar, não, a gente tem que se organizar. E o outro vem meio que a contragosto. E é muito comum lá isso, já vi. Me cortar, né? Eu já trabalho tanto, vai me cortar. Não. O planejamento financeiro ele vem como ferramenta para que você possa ter mais liberdade, para que você possa ter mais autonomia e fazer mais coisas, não o contrário. Né? Agora, você tem que pagar o preço de desfrutar disso tudo. Né? E como qualquer outra coisa na vida, né? Se você não faz o que tem que ser feito, você não vai ter o resultado que você quer. Então a gente vai ficar horas aqui, né? Vamos lá. Queria te agradecer. Acho que a gente nem sei, já me perdi. Tem um presente para você. Opa, que legal. Como a gente estava falando, né, Arthur, antes da gente começar, a responsabilidade da gente de levar essa informação. Muito lindo o teu trabalho. Que massa. Certo? Que massa. Lindo de verdade, assim. Muito obrigado. Porque, poxa, eu só consigo enxergar para mim, no meu trabalho, ajudar a pessoa a ganhar. E me ver essa frustração de quando eu trabalhando para ajudar a pessoa a ganhar, como a pessoa vai gastar. Aí vem pessoas como você, que vai poder somar, né? A empresa contribuir como a pessoa ganhar mais e vocês contribuir como gastar. E a gente desmistificar esse negócio de privação mesmo. Total. Desmistificar essa coisa que dinheiro é difícil. Desmistificar que não pode falar sobre dinheiro. Né?
desmistificar que tem que viver endividado, que tem que viver em cartão de crédito pendurado, em cheque especial, que é possível a pessoa ter uma vida bacana, uma vida organizada, e o filho estudar bem, de morar bem, enfim, né? E eu estava me sentindo incomodada, assim, da gente não levar essa informação, sabe? Que bom que a gente encontrou. Que legal. Foi massa, porque a gente... eu tenho a responsabilidade de levar, porque eu ajudo a pessoa a ganhar dinheiro, né? Esse lançamento, eu estava te falando, a gente lançou esse empreendimento agora, esse Aurora, são apartamentos de 1,5 milhão e tal, e é muita grana que o corretor vai receber. E assim, eu disse, meu Deus, se ele receber esse dinheiro e não souber o que fazer, vai torrar toda, que no próximo mês não tem nada nem para comer. Né? Porque se não tiver pelo menos um entendimento do que vai fazer, ou um funcionário que bateu a meta, recebe uma grana e já conta com aquele dinheiro que vai bater todo mês, já conta com o variável, já tem uma vida do variável, Exato. Que não é real. Como eu ajudar? E aí você veio para isso. Te agradeço demais. E até um convite a se envolver, né? Quem gostou desse papo aqui, não parar aqui. Né? Porque a relação com o dinheiro ela não é estanque, ela acontece ao longo de toda a vida. Hoje a gente acabou falando mais do consumo, do diálogo com filhos, com cônjuge, de orçamento, mas essa abordagem vida real, né, que é a educação financeira honesta, que eu chamo, é aquela que funciona na vida real. Né? Ela é verdadeira para isso que nós falamos hoje, mas ela é verdadeira para investimentos, ela é verdadeira para seguros, ela é verdadeira para sucessão. Nada disso precisa ser complicado. Eu acho que a gente tem que fazer um episódio sobre isso. Sobre, sim, ok, a gente já ajudou aqui nessa parte. Aqui, agora vamos formar patrimônio. Agora vamos fazer você ter uma graninha, uma renda extra, onde você trabalhar, onde você vai botar, né, se é seguro, se é previdência, onde entender um pouco, desmistificar. Fundamental. Né, se é ação em bolsa, se é CDB. E que tem aqui eu vou tratar como opinião pessoal. Não é só minha, mas eu vou tratar como pessoal. É aqui onde o mercado financeiro é mais perverso. Né? Ele vai botar onde ele tem mais interesse. Assim, né? tem umas coisas malucas que acontecem, mas estamos tentando defender o lado bom da força de dizer que isso é possível para todo mundo. Da força. Você vai usar a espada de Jedi. Olha, muito obrigada. Muito obrigado. Lembrancinha da gente. Diga aí para a turma como é que o pessoal lhe acha, seu Instagram. Que legal, personalizado. Personalizado, olha aí. Eu vou fazer um elogio público aqui, né? Porque se eu não ajudo as pessoas a ganharem dinheiro, tudo isso que a gente está falando cai por terra. Primeira preocupação é essa, né? Mas quando você junta isso com a boa administração financeira, aí a gente muito provavelmente vai ter uma vida melhor. Tanta gente vai poder ser feliz, né? Coisa boa. Então, parabéns não por este episódio, mas pelo projeto, pela trajetória. E eu não preciso dizer isso, quem está nos ouvindo aqui, quem acompanha já o Podpack, sabe que vocês fazem de coração, então é muito legal ver isso. Diga como a turma lhe acha. Faça Instagram, propaganda. @ArthurDantasLemos com TH. Então, para quem se identificou com essa abordagem vida real aqui para falar de finanças de forma descomplicada de verdade, porque é outra coisa, Mariana, ninguém diz que fala complicado, todo mundo diz que fala descomplicado. E quando a pessoa vai falar, ninguém entende nada. Todo mundo diz que é pró-cliente, ninguém diz assim, eu sou pró-cliente, só de vez em quando que eu atropelo meu cliente, ninguém diz isso, né? Mas pró-cliente de verdade, falando descomplicado de verdade, são poucos. Então, estou à disposição, inclusive, com o meu direct lá no Instagram. Se quiser tirar uma dúvida, compartilhar uma história a partir do que ouviu aqui, vai ser o maior prazer contribuir. E eu vou fazer uma propaganda aqui que eu acho que as pessoas vão amar. A gente tem hoje um desafio, que é a infobesidade. Muita informação o tempo todo, né? E eu tenho uma teoria que, às vezes, a gente precisa tentar beber mais da fonte, ler mais livros, por exemplo, né? Então, para quem gosta de finanças, melhor do que seguir 10 youtubers diferentes, né? Até eu tô falando contra mim. Lá no Instagram tem bastante gente conectada comigo, eu publico conteúdo. Mas, assim, ler os bons livros. Sendo que a gente não tem tempo nessa vida maluca, né, de ler, pelo menos não tanto quanto a gente gostaria. Então, olhando para esse problema, eu criei um podcast chamado Segredos Financeiros, tá? Nas principais plataformas, onde eu leio os principais livros de finanças e negócios. Não é resumo, não é audiobook. Eu vou lendo o livro e fazendo comentários.
para como é que eu aplico isso na minha vida financeira. Até porque, Arthur, é muito massa essa tua ideia, porque às vezes livros de finanças são mais difíceis. Exato, e aí tem também a nossa curadoria, mas o mais especial disso é que, uma vez que ele está no Spotify, por exemplo, eu consigo consumir, beber da fonte, ler esses livros no meu tempo morto, que é na academia, que é quando eu estou em casa, quando eu estou lavando prato, quando eu estou no trânsito, né? Então... Acho que eu vou ser consumidora, porque eu leio muito, mas confesso que meus livros de finanças estão tudo assim, pela metade. E aí, marcado. Quando vocês colocarem lá Segredos Financeiros, vocês vão ver que tem vários livros. Mas o que eu recomendo começar foi o primeiro livro do projeto, que é A Psicologia Financeira, que é o maior best-seller mundial hoje, né? E é de um autor americano chamado Morgan Housel, mas que ele fala sobre essa relação humana com o dinheiro, né? Além da planilha. Assim, cada capítulo ali é uma lição muito prática de como eu implemento essas boas práticas na minha vida. Então, procurar a Psicologia Financeira no Clube do Livro do podcast Segredos Financeiros. Só escrever Segredos Financeiros, segue lá, é gratuito. Você vai poder ler os melhores livros de investimentos no seu tempo morto. Sabe o quê? Por exemplo, advogado. Advogado estuda tanto para defender. E se ganhar causas, né? A gente está falando do mercado imobiliário, de funcionário, mas eu fico pensando médicos. Não tenha dúvida. Advogado, por favor, médico. assista esse podcast. Todo mundo, corretor de seguros, engenheiro. Assim, a gente tem muitos clientes dos nossos serviços de planejamento financeiro e de investimentos, sobretudo, que são médicos, que são advogados. Que são bons em ganhar. É, né? Isso. O cabra rala, sei lá, faz um monte de cirurgia, tal, ou ação, mas que precisam, na minha humilde opinião, de profissionais que entendam e respeitem a vida real. Se eu chegar para um advogado de muito sucesso e dizer o seguinte, por que em vez de ter uma BMW, você não vai ter um Civic? Esse cara vai sair, ele nunca mais senta comigo. Então, assim, como que a gente faz para ter a X5, a X6, ter a casa em Serrambi, ou sei lá onde for, mas com mais inteligência financeira, para você poder comprar outra casa mais rápido, né? Ou seja, respeitar o contexto da pessoa, isso é muito importante. Viver bem. Viver em paz. Dado o seu contexto. Viver em paz. Não é ser da X, mas que está em paz. E até a nossa forma de... Eu fiz um teste lá na empresa, que eu peguei os 20 maiores escritórios do BTG... Opa, não sei se pode falar, do BTG no país. Os 20 maiores da XP, gestoras renomadas, e eu fui olhar lá qual era a missão, a visão e os valores de todos eles. E todo mundo defende as mesmas coisas, né? Por exemplo, tranquilidade financeira. Tem um conselheiro nosso, que é um cara muito bem resolvido, que ele disse assim, Arthur, quando você tem contigo, eu disse assim, pô, esse é meu anjo da guarda financeiro, porque eu percebi que tua abordagem era diferente. Em vez de fazer a conta da renda passiva para quando eu vou me aposentar, quando você virou para mim e fez assim, por que você vai se aposentar com 45? Porra, tem lenha para queimar pra cacete. Ele fez assim, porra, é isso. Né? Então é sair um pouco do óbvio. A gente tem que sair das caixinhas, porque cada vida financeira tem uma história, não tem regra de bolso, e a gente pode encarar isso como uma coisa ruim ou boa, mas isso é um fato. Né? O que funciona para Mariana, às vezes não funciona para o Arthur, e a gente tem que respeitar essas particularidades. Maravilha, foi ótimo, maravilhoso. Pessoal, ficamos por aqui. Se inscreve no nosso canal. Isso aí, se inscreve no canal. Obrigado pelo... Por favor. E sigam a gente nas redes sociais, Pernambuco Consultor. Meu Instagram é Mariana Vanderlei 1. E estaremos no Spotify, no YouTube. E obrigado por todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Meu, tu é muito fera. Foi muito massa.